então Joel 2, versículo 25. Na versão NVI, diz o seguinte: é Deus falando: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então na versão NVI, Deus diz, vou compensá-los. Se a sua Bíblia for Almeida, corrigida, revisada, vai dizer, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Irmãos amados, estamos então, vamos lá, repita comigo, no ano profético da restituição. Amém. Eu quero ser aqui bem sucinto, para poder pelo menos trabalhar os dois tópicos da mensagem. Eu acredito que toda palavra profética que recebemos, nós precisamos recebê-la entendendo e decidindo que precisamos trilhar um caminho para chegarmos a tal palavra profética liberada. As revelações de Deus são progressivas em nós. São progressivas. Deus nos fala algo, mas nós precisaremos trilhar alguns caminhos para chegarmos àquilo que Deus quer em nossa vida. Temos aí N exemplos na Bíblia. José teve um sonho, Deus dizendo, você vai ser grande em sua família e tudo mais, aquele sonho profético, e você sabe que durara 13 anos para que José fosse levantado governador de todo o Egito. Ele sonhou com 17 anos, foi vendido com cerca de 17 anos, só com 30 anos José foi levantado a governador. Então muitas vezes, ou todas as vezes, Deus te dá uma palavra profética, um sonho, um plano, mas você vai precisar trilhar alguns caminhos para chegar àquilo que Deus quer para a sua vida, para a nossa vida, amém? O caminho profético para a restituição, o tema da mensagem é exatamente esse aí, trilhando o caminho para a restituição. Se estamos vivendo o ano profético da restituição, precisamos trilhar alguns caminhos para chegarmos lá. O profeta Joel, ele traz uma mensagem poderosa para nós. Não se sabe ao certo a data, a exatidão do tempo, do período que o profeta Joel profetizou. Alguns acreditam que foi uma data pré-exílica, antes do cativeiro babilônio. Outros acreditam que é uma data pós-exílica, depois do cativeiro da Babilônia. A maioria dos historiadores acreditam que Joel profetizou após o cativeiro. Isso é importante saber. Por quê? Porque o profeta Joel, em seu livro, que tem 3 capítulos, 73 versículos, ele traz uma mensagem que denuncia o pecado do povo de Deus, do povo de Judá, reino do sul. Mas o profeta Joel também diz que Deus, em meio ao caos que o povo vivia, Deus traria restituição. E por isso este é o versículo chave do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, Deus dizendo, restituir-vos-ei, vou compensá-los os anos que os gafanhotos consumiram. Irmãos amados, quando Deus traz essa palavra de restituição, vamos abrir um parêntese e entender o que é restituição. A raiz hebraica da palavra restituição significa estar seguro de mente, corpo e patrimônio. Restituição significa tornar completo, tornar cheio, dar novamente, reconciliar, se tornar próspero. Isto é restituição. Então, quando falamos de restituição, estamos falando da vontade de Deus de nos encher novamente, diga aleluia, de nos tornar completo outra vez, diga amém, de trazer de volta o que foi roubado, diga amém. Então, restituição é estar seguro mentalmente,
fisicamente e materialmente. Restituição fala de coisas espirituais e materiais. Agora, como nós chegaremos à restituição de Deus? Eu quero trilhar 2 caminhos com você, segundo o profeta Joel. O primeiro conselho, para trilharmos o caminho da restituição, nós precisaremos passar pelo caminho da consciência das realidades. Não tem como viver restituição à luz da palavra de Deus, se não reconhecermos, se não cairmos em si, se não tivermos consciência dos nossos pecados. Deixa eu te mostrar. O profeta Joel, ele vai falar sobre a necessidade de cairmos em si, consciência das realidades. Presta atenção, vamos ler comigo o versículo 1 do capítulo 1 de Joel, por favor. Capítulo 1 de Joel, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. O profeta diz: ouçam isto, anciãos, versículo 2, escutem todos os habitantes do país. E já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O gafanhoto cortador deixou. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. A Bíblia diz que antes de nós chegarmos à restituição de Deus, nós precisamos reconhecer as nossas realidades. O profeta Joel chama o povo de Deus e fala o seguinte: olha, vocês precisam entender o que está acontecendo. Contem aos seus filhos, contem aos seus netos, que nós estamos vivendo um tempo de caos. O profeta Joel testemunhou a invasão dos gafanhotos, Ruth. Os gafanhotos destruíram Judá. Não havia comida, não havia mais o que ofertar no templo de Deus. A Bíblia diz que Deus chama os bêbados para refletir. O Senhor diz: acordem bêbados, e perceba, não há mais vinha, não há mais nada para produzir o vinho. A Bíblia diz que os animais sofreram, as crianças gemeram, porque o povo estava vivendo uma calamidade. Agora é o seguinte, irmãos, o pastor Billy Graham diz o seguinte: quando nós estamos vivendo uma calamidade, toda pessoa tem 3 opções a escolher. Ele diz que um dia um homem, um humorista escocês, recebeu a notícia que o seu filho tinha sido assassinado. E aí, este humorista francês cristão, ele fala o seguinte: quando nós passamos por momentos de caos, precisamos tomar uma decisão de 3 opções na vida. Ele fala assim: a primeira opção que você pode tomar em meio ao caos é: você pode cair na amargura e viver amargurado a vida toda por aquilo que aconteceu. Segunda opção, ele diz: você pode cair no vício, viver como um bêbado e drogado e ter uma vida dissoluta para sempre. E a terceira opção, ele diz: quando você está passando por uma calamidade, ele diz, você pode decidir voltar-se de todo o coração para Deus. E o pastor Billy Graham enfatiza dizendo o seguinte: precisamos voltar para Deus de todo o nosso coração. Se é para Deus, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. A primeira coisa que precisamos fazer para alcançarmos a restituição é trilhar o caminho da consciência das realidades. Eu te faço uma pergunta: você tem consciência do momento que você está passando? Tem pessoas que estão vivendo um caos, estão vivendo uma vida em uma turbulência terrível, mas não cai em si, mas não reconhece o que está passando. Estão vivendo de forma sem juízo,
sem sabedoria. Não, a Bíblia diz, para que Deus traga restituição sobre nós, é preciso ter consciência de nossas realidades. Não podemos inventar, fingir que está tudo bem. Não podemos também nos entregar à tristeza. Não, mas precisamos reconhecer qual é o momento que estamos passando. Eu queria que você agora levantasse suas mãos. Por favor, levante suas mãos comigo. Levante suas mãos. Eu te convido a fazer uma oração comigo. Eu não sei quais são as aflições que você está enfrentando. O profeta Joel entendeu que os gafanhotos estavam destruindo o povo de Deus pelo pecado. Muitas vezes estamos passando por dificuldades, mas nós precisamos ter consciência do que estamos enfrentando. Joel entende que aquilo não era uma coincidência. Deus estava permitindo algumas aflições para que o povo voltasse para Ele, para que o povo reconhecesse Ele, para que o povo caísse em si. Senhor Jesus, estamos de mãos levantadas e queremos trilhar o caminho da restituição. E sabemos que, à luz da sua palavra, precisamos ter consciência de nossos pecados. Precisamos ter consciência de nossas realidades. Senhor Jesus, estamos aqui. O Senhor conhece necessidades. O Senhor conhece as aspirações do coração de cada um. Amigo Espírito Santo, traga a memória o que nos dá esperança. Amigo Espírito Santo, assim como Davi nos traga a oração de reconhecimento, nos traga oração de reconhecimento. Cria em nós um coração puro. Senhor, renova em nós um espírito inabalável, para que possamos caminhar contigo, Senhor. Senhor Jesus, abra os olhos de nossos corações. Você pode dizer amém? Se você crê nesta palavra, aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Segundo caminho a trilhar, eu preciso ser sucinto. Vamos lá, para chegar à restituição, primeiro, diga comigo, precisamos trilhar o caminho da consciência das realidades. Precisamos saber o que está acontecendo. Precisamos ter em mente o que está acontecendo. Ser sóbrio, ser esclarecido nesse momento. Segundo, para trilhar o caminho da restituição, precisamos trilhar o caminho do arrependimento em meio às realidades. Primeiro, se conscientizar. Segundo, se arrepender. É exatamente isso que Joel diz. O profeta Joel entende que não há restituição de Deus sem arrependimento diante dele. Não existe. Toda restituição sem arrependimento é balela, é oba-oba. A verdadeira restituição de Deus só vem após arrependimento. E você entende que arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude. Perceba comigo que Deus convida o povo a se arrepender. Deus convida todo o seu povo para um arrependimento, para que a restituição aconteça. Confira aí, capítulo 1, versículo 13, por favor. Capítulo 1, versículo 13. A chamada de Deus para que o seu povo se arrependa e para que ele traga restituição. Versículo 13 diz: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do meu Deus. O Senhor chama a liderança para se arrepender, porque tudo começa de nós. Nós que somos ministros. E alguém fala: pastor, eu não sou ministro de nada. Você é. Se você tem uma família, você é ministro da sua família. Todos nós temos o sacerdócio em Cristo Jesus. Você é um líder. Se você não é um líder de alguém hoje, você precisa ser líder de você mesmo.
Você precisa tomar decisões para prosseguir sua vida. A Bíblia diz que o Senhor nos chama para um arrependimento, para que possamos chegar à restituição. Observa também que o Senhor chama todo o povo para o arrependimento. Primeiro, a liderança. Segundo, todo o povo. Versículo 14, por favor. Capítulo 1, versículo 14. O Senhor diz através do profeta: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. O Senhor chama para um arrependimento coletivo. E aí nós temos momentos que a igreja se reúne. O encontro face a face é uma dessas oportunidades. A oração da segunda, como o pastor Jorge convidou o povo. Os cultos, as reuniões, são momentos que nós coletivamente nos unimos para se arrepender diante do Senhor. Outro chamado de Deus para o arrependimento, isso é muito forte. O Senhor chama todos nós no capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Observem comigo estes versículos. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Diz aí a palavra do Senhor. O Senhor diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Irmãos amados, eu queria que você agora, tenho mais alguns minutinhos, queria que você agora focasse nessa última parte dessa mensagem. Não existe restituição sem ter consciência das realidades e sem se arrepender diante das realidades. O Senhor diz: declara o Senhor, voltem-se de todo coração. O povo de Judá estava passando uma vida terrível, gafanhotos, uma seca tremenda, tudo estava dando errado na vida deles. Só que eles não caíram em si. Só que eles não queriam voltar para Deus. E o profeta Joel entendeu que tudo aquilo estava acontecendo não era por mera coincidência. Todo aquele caos que o povo estava vivendo, o profeta Joel entendia. Deus tem um propósito em tudo isso. Deus quer que vocês voltem. Deus quer que você voltem. Escute bem. Quando estamos vivendo tempos difíceis, é necessário voltar para Deus. Arrependimento é o tema mais importante da Bíblia, ou um deles. Porque só através do arrependimento nós encontramos salvação. A primeira pregação de Cristo Jesus, em Mateus 4,17, Jesus usou um tema, ele disse: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem de Jesus, o primeiro tema que ele escolheu para a pregação foi: arrependam-se. Não existe encontro com a restituição, não teremos novamente, não estaremos seguros em mente, em corpo, em patrimônio, se nós não voltarmos para o Senhor de todo o coração. O Senhor está dizendo, é um grito, é um convite de Deus: voltem para o Senhor de todo o coração. A primeira condição para retornar para Deus é de todo o coração. Não é de toda emoção, não é de todo momento, circunstância, é de todo o coração. Eu lembro de uma frase, o pastor Jorge já usou essa ilustração algumas vezes, e eu
trouxe para a minha vida, me apeguei nela. Um homem chega até o altar, um homem na cadeira de rodas, um homem que não tinha as pernas, deficiente. E ele chega na igreja, ouve uma palavra, ouve a mensagem, e no final do culto o pastor faz um apelo. E aquele homem fica confuso, vou, não vou, vou, não vou. E ele vai até o altar, se arrastando, e pergunta ao pastor: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? Aquele pastor, pensando no que responder, disse ao cadeirante: sim, meu filho, Deus aceita um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro. Não importa o tamanho das tuas dificuldades, não importa o quanto caminhamos para longe de Deus, escute quem está aqui, amém? Não importa o quanto os gafanhotos, significando os demônios, as tragédias da vida te atormentou até aqui. Não importa quantas aflições você já enfrentou. Deus diz: o que importa é se vocês voltarem de todo o coração, diz o Senhor. A segunda condição para recebermos restituição é, o Senhor diz: busquem ou rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor. O Senhor não quer aparência. Ele diz: rasguem o coração e não as vestes. Era hábito do povo antigo. Quando eles pecavam contra Deus, eles entendiam: eu preciso rasgar minhas roupas, vestir pano de saco, colocar o rosto no pó, porque era sinal de humilhação, era sinal de arrependimento. Mas o tempo passou e ninguém engana Deus. E Deus percebeu que tudo aquilo era fachada, tudo aquilo era algo passageiro, algo momentâneo. E Deus disse: não quero que vocês mais rasguem a roupa de vocês, eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. Aleluia. É tempo de rasgar o coração. O Senhor diz: eu não quero apresentação por fora, eu quero transformação por dentro. Alguns dizem para nós, e você sabe disso, quantos pregam, né? Um evangelho que não existe, dizendo: vem para cá, que a restituição vai acontecer assim, rapidinho. Mas Deus disse: não, a restituição vai acontecer, primeiro, se tivermos consciência dos nossos pecados. Segundo, se nos arrependermos de nossos pecados. Não existe um outro antídoto para a restituição que não passe pelo reconhecimento e pelo arrependimento. Eu quero convidar você, nessa tarde abençoada, rasgar o seu coração. Quem está aqui? Se coloque de pé, você que pode. O Senhor está nos convidando a rasgar o coração. Rasgar o coração. Você pode fechar os teus olhos? Será que você pode enxergar os gafanhotos que estão tentando destruir seus sonhos, seus planos, sua família? Os gafanhotos invadiram Judá. O povo de Deus estava aflito. Eles não sabiam o que fazer. Então se levanta o profeta de Deus, Joel, o profeta da restituição. E Joel traz a solução. Joel fala sobre a restituição de Deus. Escute bem, o Senhor te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Estamos no ano profético da restituição. Eu não sei quais sonhos paralisaram em sua vida. Não sei quais planos estão parados até aqui. Talvez nessa noite o Espírito Santo agora desperta o teu coração para um sonho esquecido.
para aquilo que o gafanhoto destruiu, para aquilo que o gafanhoto consumiu. Mas a palavra de Deus diz que após a consciência, que após o arrependimento, o Senhor diz: restituir-vos-ei os anos que os gafanhotos destruíram. Deus promete restituição para nós. Deus promete restituição para você. Senhor Jesus, estamos no teu altar, Senhor, o altar da restituição. E o Senhor colocou uma palavra profética no coração de nossa liderança. E nós sabemos que precisamos trilhar este caminho, o caminho da restituição. Restituição. Queremos estar seguro mentalmente, fisicamente e materialmente. Restituição. Queremos estar cheios de novo. Restituição. Queremos novamente o que tínhamos antes, Senhor. O Deus que renova, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que traz à existência o que não existe como se existisse. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Espírito Santo de Deus, traga consciência agora. Desperta a nossa consciência diante do que estamos passando, Senhor. Assim como José entendia o que estava passando, assim como José reconheceu cada momento difícil, até chegar ao reinado, até chegar ao governo, assim como Davi trilhou cada caminho, reconhecendo, se conscientizando do momento, das suas guerras, assim como o Senhor Jesus reconhecia cada momento difícil. Assim como o Senhor no Getsêmani faz uma oração reconhecendo que o momento é difícil, mas o Senhor sabia que após reconhecer, se arrepender, existe restituição, existe vitória, existe conquista, existe um novo tempo, existe uma nova história, existe um novo começo. Ah, Senhor Jesus, nós recebemos esta palavra agora, no nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor, mais forte. Se você entendeu esta palavra, mais forte, mais forte, mais forte, porque Ele é digno de toda a honra e glória. Aleluia, aleluia, aleluia.